Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Moped Passão e vocês estão assistindo a mais uma coluna, o Mais Legal D. Pra quem tá chegando agora, essa é a primeira vez que assiste essa coluna é a melhor resenha que vocês acharam, ou que vocês muito querem ver, uma vídeo resenha, do livro do mês de outubro, né, que foram resenhados em outubro. Então como é que ela funciona? No início do mês eu faço uma listagem com todas as resenhas do mês anterior. E aí, a mais votada por vocês, no finalzinho do mês vira essa coluna, o Mais Legal de. Esse vídeo é o Mais Legal de outubro, né? No início desse mês de novembro, eu listei todas as resenhas que foram ao ar em outubro, vocês votaram. E aí o livro que eu vou falar hoje é A Queda dos Reinos, né? Foi o livro que vocês mais curtiram, que vocês queriam que virasse uma vídeo resenha. Então, nos próximos 20 minutinhos a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, sobre o que eu achei dele, o que eu espero dos próximos livros, enfim. Bom, eu confesso pra vocês que quando eu li o livro, assim, vi a sinopse, eu não dei nada por ele não. Por quê? Ao longo do ano eu tinha visto outros livros com essa temática meio medieval, assim, bem entre aspas, que todo mundo falava assim, não, o livro é maravilhoso. E aí quando eu ia ler, né, eu falava, gente, não é possível que a galera tá achando isso maravilhoso. Tipo assim, isso é tão clichê, isso é tão mais do mesmo, isso é tão a cara do livro A, B, C, D, E. Entendeu? As pessoas estavam exaltando muito livros que nem eram tudo isso. Não quer dizer que eles eram ruins. Mas pro que falavam, eu esperava muito mais. E aí quando veio esse, eu também fiquei assim, eu falei, putz, vou deixar um pouquinho pra lá. Na Bienal do Rio, né, Bienal do Livro, que teve aqui no Rio, as meninas me convidaram, perguntaram se eu queria participar, de apresentar os encontros, né, e eu falei assim, beleza, por que não? E falaram sobre esse livro. Eu falei, eu vou ler e eu falo, né, assim, eu falei, eu vou ler primeiro, se eu gostar muito eu vou falar super bem, se eu não gostar, não vou falar mal do livro, né. Mas, enfim, talvez eu não fale tanto quanto eu super curti a história. O livro chegou e eu comecei a ler. No início eu meio que odiei o livro, sério. Eu tinha lido algumas resenhas super positivas e em nenhum momento ninguém disse que o início do livro era meia boca. Eu odiei todos os personagens. Eu falei assim, gente, não é possível que todo mundo falou bem desse livro, tipo, os personagens mega chatos. Eu falei, cara, não, alguma coisa tá errada, não é possível. Mas mesmo assim eu não desisti não, eu falei, não, vou até o final. Os personagens eram muito irritantezinhos, muito memezinhos, sabe? Eu falei, putz, o que eu odeio. Só que quando chega mais ou menos assim, no final do primeiro 1/3 da história, dá uma virada e a coisa melhora, e vai melhorando muito até o final. Então assim, esse foi bacana porque super me surpreendeu. Eu comecei não dando nada pelo livro e terminei assim, e quando a gente tem o próximo, que é pra gente continuar a ler e ver o que vai dar. Então assim, foi uma virada muito bacana, porque teve esse momento chato que você quase desiste do livro e quando você, né, tem um clique na história que faz melhorar 100% a história, sabe? A história sai daquela coisa, tô largando pra, putz, cadê o próximo? Pra quem não sabe do que se trata a história, na verdade, são 4 reinos. Na verdade, 3 e esse quarto é uma coisa meio no limbo, mas a gente pode considerar um quarto reino. E cada reino, vamos dizer assim, tem um ponto de vista. Esses 3 reinos, eles estão em guerra, né? Na verdade, um deles é muito pobrezinho, o outro é mais ou menos e o outro é muito rico. Então eles meio que sempre se odiaram. Eles estavam em guerra não declarada, assim, sabe? Não vou, vamos levantar bandeirinha, vou lá no seu castelinho, estamos em guerra com você. Mas é uma coisa meio assim, declarada, né? Você não deixa as pessoas entrarem, dificulta as coisas, aquela coisa que a gente sabe. Tem um determinado acontecimento no livro que faz com que aquela guerra meio não declarada é quando as pessoas realmente juntam e falam assim, não, agora vamos nos juntar e ir contra esse reino. E aí, a partir daí, a coisa começa a se desenvolver dessa forma, né, de luta, de guerra, enfim. Só que vamos dizer assim, essa história é o que vai ligar provavelmente todos os livros dessa série. É uma série, devem ser uns 5 livros, já tem uns 4 livros publicados lá fora, o quarto já tá pra sair. Então assim,
É uma série relativamente grande. Isso provavelmente é o que vai ligar todos os livros dessa série. É essa guerra, é essa informação do que tá vindo, do que vem por aí, do que a gente tá pensando, né? Enfim. Só que como cada reino tem um ponto de vista, a gente começa a entender por que os personagens vão amadurecendo. Eles começam meio chatinhos no início, porque eles têm uma determinada motivação, só que os fatos vão acontecendo e aí a gente começa a ver, né, que tudo, como diz a física, toda ação tem uma reação. Quando acontecem essas situações aí de guerra, vai tendo outras reações e aí cada reino começa a ter sua reação. Então, a princesa de um reino começa a ter uma determinada reação, o príncipe do outro reino tem uma determinada reação, um rapaz de um outro reino tem uma determinada reação, esse quarto reino, que não é bem um reino, vamos dizer assim, tem uma determinada reação, ele tem uma motivação, e aí a gente começa a entender que todo mundo tem segredos. Eles começam a falar muito disso no início do livro, mas aos poucos eles vão revelando o que é exatamente aquele segredo e por que, se aquele segredo for descoberto ou for revelado, né, ou determinadas pessoas ficarem sabendo, a coisa vai virar o inferno na Terra. Então, assim, eu acho que esse que foi o ponto legal desse livro. Porque a história, ela começou a fazer sentido, né? No início era muita informação jogada que não tinha sentido. Então você ficava com aquela situação assim, putz, tá, mas e aí? Vamos pra mais, vamos pra mais, vamos pra mais. Então, a partir da segunda parte do livro, essa história, essa guerra, esses interesses, porque a verdade é isso. Não sei se vocês assistem Guerra dos Tronos, né? O livro até foi um pouco comparado com Guerra dos Tronos, mas eu particularmente não compararia, porque Guerra dos Tronos é um outro patamar de história, gente. É um patamar adulto, é um patamar bem mais sério. É essa ideia mesmo de brigar pelo trono, né? De reis de vários feudos, vamos dizer assim, indo atrás. Aqui também tem um pouco disso, mas a escala é muito menor. Então eu acho que quando a gente faz essa comparação assim, a Guerra dos Tronos, é muito desleal, sabe? Eu falo essa comparação de Guerra dos Tronos por causa da ideia que tem em Guerra dos Tronos, que também tem aqui. Essa briga, essa luta, para quem vai determinar o poder. Porque as motivações, como elas vão mudando, em um determinado momento você fala assim, tá, o cara tá brigando pelo motivo X. Só que ele descobre que quem é aliado dele não tá pensando exatamente daquela forma. Aquilo ali é só, né, um meio. Que não quer dizer que vai justificar o fim. Às vezes o fim é outra coisa completamente diferente, mas ele, pra ganhar a sua lealdade, ele vai falar, não, que isso, eu super concordo com o que você tá falando, eu super acho que você tem que fazer assim também, nossa, entendeu? Ele vai fazer 1000 coisas, vai falar 1000 coisas para que você venha pro lado dele. Então isso que vão mudando, tipo, gente, é um grande jogo de xadrez. Eu acho que foi isso que eu fiquei maravilhada. Eu gosto muito de quando eu meio que mordo a língua nos livros, porque é tudo tão previsível que quando você começa um livro e você chega no final dele, sabendo exatamente que o que você pensou lá na frente é o final, eu não sei vocês, mas eu fico com aquela cara meio de boba assim, tipo, sério que eu pensei igual o autor, entendeu? Então, assim, isso foi legal. Eu acho que nesse ponto esse livro foi assim, uma mordida de língua pra mim, porque ele começou chato. E de repente eu amei todos os personagens, de repente eu não tinha mais um preferido. Então, cada um dos reinos a gente tem um personagem e eu comecei a gostar de todos eles e a odiar alguns que de repente até já estava odiando lá no início, mas agora eu comecei a entender por que determinado personagem odeia ou por que ele não é tão bem visto. Então isso foi impactante, assim. Foi um livro que deu uma reviravolta positiva, né? Foi uma reviravolta que eu pelo menos não estava esperando. Não tudo, né? Algumas coisas a gente, claro, que tá esperando, mas não tudo. E quando isso foi acontecendo, ele surgiu com isso, sabe? Então foi uma coisa muito bacana. E aí, né, depois que a gente começa a ler, a gente começa a vir fazer especulações. O que vai acontecer? Porque o gancho do livro foi uma coisa meio assim... Não é
puta gancho, mas é um gancho de categoria, entendeu? É um gancho que te faz pensar assim, o que, que vai acontecer? Ou, caraca, eu preciso ler o próximo livro porque as explicações vão começar a surgir. Então, assim, eu confesso que eu tô com as expectativas bem altas pro próximo livro. O próximo livro se chama Primavera Rebelde. Deve estar saindo agora, até o final do ano aqui no Brasil. As capas são todas nessa vibe, assim, eu curto essa vibe bacana, né? Meio que atrás tem uma continuaçãozinha dela bem aqui embaixo, aqui, né? Que é uma pessoa, né? A mesma figura que tá aqui, mas aqui ela tá de costas. É um livro que mistura, além dessa coisa de feudo, de medieval, ele mistura um pouco de magia, bruxaria, essas coisas assim. Tem uma pitada de guerra, mas não é a parte que eu não curto. A parte que eu não curto em livros que falem de guerra é a coisa de estratégia. Tipo assim, passar 100 páginas o cara contando que ele vai mandar 100 soldados para um lugar tal e depois ele vai ter que mandar não sei o que, sabe? Essa parte, essa descritiva, assim, eu particularmente acho chato, isso me aborrece. Então não tem isso. A gente entende que tem uma guerra, a gente entende que o cara tá indo atacar dia tal. Ele faz algumas. Ele tem alguns momentos que ele faz isso, mas ele não fica páginas e páginas e páginas falando sobre isso. Então, assim, a autora ela é muito feliz com isso, porque ela consegue narrar, né, a visão, vamos dizer assim, de meninos e meninas de uma forma bem linear. Não é como se fosse assim. Eu quase diria que a gente é meio que o olho que tudo vê nessa situação, né? A gente conhece um pouquinho de cada. Porque a narrativa, né, é em terceira pessoa, mas a gente sente que aquele personagem daquele reino ele que tá contando pra gente, entendeu? A gente sente isso que eu achei legal, porque quando chega assim, o reino tal, é o fulano, agora é o fulano que a gente vai acompanhar a vida do fulano. Apesar de ser meio que terceira pessoa, eu senti muito isso, a gente meio que conhece um pouco do que eles estão vendo, né? Porque geralmente terceira pessoa às vezes fica no personagem A, no B, no C, no D, a gente acompanha todo mundo e no final não acompanha ninguém. Então foi esse. Ela consegue isso, ela consegue fazer com que a leitura seja muito fácil, seja muito rápida, que você devore as páginas. Ela meio que colocou na medida certa. Lembrando que é um livro meio infanto. Eu nem diria assim infanto juvenil, porque ele tem um pouquinho, ele tá nessa faixa assim. Porque o infanto juvenil geralmente ele vai até uns 14, 15 anos e teoricamente o jovem adulto ele fica nessa faixa de 16, 17 anos, né? A gente tem alguns personagens, então nem todos estão nessa mesma faixa. Então eu acho que ele pega do infanto até talvez um pouquinho do adulto, sabe? Mas novo adulto, né? Um new adult. Então eu acho que ele pega essas três faixas etárias que quem gosta de magia, de aventura, de um pouquinho do sobrenatural, mas não tá buscando o sobrenatural, vai curtir no livro, vai ficar interessada, porque não tá carregado de nenhum desses três elementos. Não tem só medieval que você fala, tá bom, agora o cara vai ficar 3 dias descrevendo o vestido da garota com folha, babados e babados e babados e manguinhas. Não, você entende que ela tá num castelo, você entende que é um reino, você entende que o cara não vai ligar a televisão, né? A estrutura é outra. Mas em compensação você tem esse lado meio místico, assim, do sobrenatural, essa coisa meio da bruxaria, dá umas pitadas, não é não, porque a garota tem poderes mágicos e beleza, ela vê vampiros e lobisomens e afins, e fadas e afins, não. Mas tem uma estrutura trabalhada no sobrenatural, tem assim um pouco de aventura em determinados momentos, a gente tem um pouquinho de suspense, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, essa coisa da ação e reação que eu já falei. Então, assim, foi um livro que ele me surpreendeu positivamente e sério. Eu acho que vocês deveriam ler. Eu acho que é dessa série que vocês deveriam dar uma chance. Eu sei que ninguém quer começar série nova. Eu sei que tá todo mundo cheio de série pra terminar ou séries em aberto. Eu também tô, galera. Eu já fiz uma conta rápida, assim, que deve ter pelo menos umas 100 séries em aberto aqui no blog. Que eu comecei a ler e não terminei. E essa aqui é mais uma. Mas essa aqui foi uma muito positiva. Eu tô muito ansiosa pra Primavera Rebelde. Eu realmente quero ler quase assim que sair. Eu já falei pra vocês pra não ler cheio de expectativa. Eu tô tentando baixar minha bola. Mas eu acho que o próximo livro ele vai se focar em resolver
essas coisas que aconteceram, essa questão da guerra em si. Não vou dizer que vai se focar e vai terminar, não. Eu acho que vai começar a focar, provavelmente vai ter algum tipo de traição, porque sempre tem que ter um negócio desse. E a partir daí as coisas vão se desenvolver assim, eu acho que vai ser de novo um start e acontecer coisas novas, né, pro terceiro livro. O meu único medo é que o segundo livro, além de ter todo esse problema da maldição do segundo livro, ele começa um pouco como o primeiro, sabe? Assim, chato até determinada parte, depois que ele melhora. Eu espero que não, porque assim, você termina o livro num momento meio alto, assim, né? Tipo, você você começa abaixo e sobe, você termina meio aqui em cima. Então, assim, eu não espero que, o segundo livro faça aquela queda e você venha subindo de novo. Eu espero que não fique essa onda. Eu espero que a autora pegue desse patamar e continue, assim, mantenha, melhore ainda mais, sabe? Não que ele caia e depois volte. Essa é a minha única apreensão aí pra continuação desse livro. Pro final eu não sei muito o que pensar dessa série, afinal de contas são 5 livros. Eu não sei se tem história para 5 livros. Eu acho que eu só vou conseguir saber isso quando eu terminar o segundo, porque dependendo dos ganchos e do rumo que a história tomar, eu acho que pode ter. Mas assim, se vocês perguntassem isso pra mim agora, depois que eu terminei esse primeiro, aparentemente eu diria que 3 livros tá mais do que bom, sabe? Porque vai dar um pouco do desfecho do que aconteceu e o terceiro é meio que fechando. Só que para si 5, 6 livros, eu acredito que aí entre o 2 e o 3 tem que acontecer coisas novas, coisas inesperadas. Então esse que também é um pouco do meu medo. Eu tenho tido medo de série muito grande porque começa a enrolar o leitor. E é exatamente o que eu não quero. Eu não quero que o segundo livro seja uma enrolação. Minhas expectativas estão bem altas para isso. Então, é meio isso, gente. Eu espero que vocês, quem tava meio com medo de ler o livro, a partir de agora pegue. Dê uma insistida no início. É meio chato, os personagens são bobinhos, são chatinhos, são mimizentos. Mas tem um momento que dá o clique e aí você não quer parar de ler até chegar no final. Pra quem já leu, eu espero que vocês também comentem um pouquinho qual é a expectativa de vocês, né, pra essa continuação, né, pro próximo livro dessa série, quais são as teorias da conspiração que vocês têm, sem contar muito spoiler. E, enfim, vamos torcer aí pra ver o que vai acontecer. E, pra quem tá acompanhando essa coluna sempre, no mês que vem, né, finalzinho do ano, a gente vai ter mais um mais legal e dessa vez vai ser os livros que aconteceram em novembro. Então, se você quiser que eu fale de uma vídeo resenha também, falando do livro, depois vocês voltem. Pra quem quiser conferir a resenha mesmo, por escrito bonitinha lá do livro, tá aqui no link aqui embaixo. Então vocês podem ler com calma, conferir essas informações. E é isso, galera. Bom, acompanhem o Moped Poção nas redes sociais. Eu volto, aliás, essa coluna volta em dezembro, mas eu volto nos outros vídeos do blog. Super beijo pra vocês, obrigada e é isso. Tchau, tchau.